No Evangelho segundo registrou Marcos, capítulo de número 16, e eu leio com vocês o texto a partir do verso de número 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes anunciaram-no aos outros, mas ainda estes não creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Primeiro ponto de destaque aqui no texto lido é a respeito da incredulidade do coração do homem em relação às coisas de Deus. Estava previsto nas Escrituras que Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, ele viria aqui em carne, ele se manifestaria e aqui anunciaria a chegada do reino de Deus entre os homens e que ele padeceria. Ele seria dado na mão dos homens e sofreria, seria crucificado, porque convinha que isso acontecesse, pois ali ele estaria entregando a sua própria vida em nosso lugar para pagar o preço do resgate da nossa vida, da nossa reconciliação com Deus. Mas ele, embora morresse, ao terceiro dia ele ressuscitaria dentre os mortos. E isso estava nas Escrituras. Jesus, no seu período de ministério terreno, ele insistiu, ele ensinou, mas mesmo assim, os homens não creram no que estava escrito nas Escrituras. E quando eles então veem que Jesus estava crucificado e Jesus agora morto e foi sepultado, eles estavam tristes e eles estavam chorando. Deixaram ali aquela situação tomar conta deles e se esqueceram das Escrituras, se esqueceram das promessas de Deus. Infelizmente, é isso que acontece com a maior parte dos homens na face dessa terra. Jesus, ele se manifestou para trazer paz, para trazer consolação, para trazer esperança, para trazer uma nova expectativa de vida para o ser humano. Mas este não recebeu, não creu naquilo que o Senhor estava realizando. E uma parte das Escrituras que dizia que Jesus iria ser entregue na mão dos gentios, ia sofrer, ia padecer, ia ser crucificado. E eles assistiram isto. E mesmo assim não conseguiram associar o fato que eles estavam assistindo com
às profecias bíblicas. Por que isto? Por causa do problema, por causa ali da comoção daquele momento, e eles então deixam a fé ser abafada, ser sufocada, e eles não conseguem enxergar o agir de Deus, o cumprimento das promessas de Deus ali. E não bastasse isso, agora Jesus, ao terceiro dia, ele cumpre outra parte da profecia, que dizia que ele, ao terceiro dia, iria ressuscitar dentre os mortos. E ele vai aparecer, conforme lido, primeiramente, a Maria Madalena, da qual ele havia expulsado 7 demônios. Jesus não aparece para um homem, não aparece aí para Pedro, que depois se torna um dos principais apóstolos, assim como também Paulo, né? Não, Jesus vai aparecer para uma mulher, Maria Madalena, e daquelas ainda que lá atrás ela era considerada como nada. E Jesus aparece justamente a ela. E ela é a primeira portadora da boa notícia. Que boa notícia? De que Jesus estava vivo. Jesus havia ressuscitado. E ela foi testemunha viva, testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Jesus havia aparecido a ela. E fala para ela anunciar. Mas quando anuncia, os que ouvem a mulher não o creram na boa notícia. Prefere crer que Jesus estava morto. Então, os irmãos percebam que a palavra de Deus, ela nos chama a atenção para esse detalhe nas nossas vidas. O nosso coração duro, o nosso coração às vezes endurecido por causa dos nossos problemas, por causa das adversidades, por causa do dia a dia, da caminhada na face dessa terra, e nos dificulta demais entender o propósito, entender o mistério de Deus, entender aquilo que Deus está realizando e aquilo que Deus está fazendo. Nós temos uma deficiência muito grande em associar as vitórias, as bênçãos, as promessas de Deus somente às coisas excelentes, às coisas boas. Agora, quando as coisas estão ruins, e aquele momento era um momento de caos no meio dos discípulos. Haviam caminhado com Jesus durante tanto tempo, 3 anos de ministério de ensino, e agora, o que aprenderam durante 3 anos? O que eles viram com Jesus? Jesus ressuscitando o morto, Jesus curando o leproso, Jesus dando vista ao cego, Jesus dando aí audição para os surdos, levantando paralíticos e ali pregando a palavra e ensinando. Que tipo de proveito foi tirado de tudo isso? E agora chegar nesse momento crucial, um momento em que deveriam estar numa expectativa do cumprimento da promessa, deveriam estar associando a palavra de Deus. Ora, se uma parte que dizia que ele iria sofrer, que ele seria crucificado, cumpriu, agora tem uma outra parte da profecia que diz que ele vai ressuscitar. Então vamos ficar na expectativa, vamos ficar na fé que ele vai levantar dentre os mortos. Mas não é esse o comportamento. O comportamento é humano, o comportamento é terreno, o comportamento é racional. Então vocês percebam que quando nós nos deixamos levar por um pensamento racional, um pensamento aqui humano, isto nos dificulta muito o relacionamento com o reino de Deus. Nós deixamos passar muitas oportunidades de bênção sobre as nossas vidas. E então Jesus vai aparecer também a 2 que estavam de caminho, por exemplo, aqueles de Emaús, e caminha com eles. E eles contam uma história de Jesus para aquele homem pensando que era um forasteiro. E quando Jesus ao lado deles se dá de desentendido, perguntando a respeito, eles perguntam: o senhor é forasteiro por aqui? O senhor não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E eles não percebem que na realidade estavam caminhando com Jesus.
Jesus estava do lado deles. E eles contam a história de Jesus para Jesus e não conseguem ali perceber a sua presença. Posso aplicar isso para nós hoje também da seguinte forma: no meio da dificuldade, no meio do problema, Jesus está presente. Mas nós focamos tanto nos problemas, nós focamos tanto nas adversidades, nós ficamos tão apavorados que nós não percebemos a presença maravilhosa do Senhor Jesus Cristo conosco. Ele está caminhando, ele está lado a lado, ele está falando, ele está se comunicando conosco, mas nós não conseguimos ouvir a sua voz. Porque nós estamos dando ouvido para muitas outras palavras, para outras mensagens. A nossa atenção está voltada para outras coisas dessa terra e nós não nos voltamos para o reino de Deus. E não conseguimos ter sensibilidade, comunhão com o reino de Deus. E as coisas estão acontecendo. É uma realidade, o reino espiritual é uma realidade. Então se desligue um pouquinho das coisas da terra e preste atenção nas coisas que são dos céus. Vamos nos voltar para as bênçãos do Senhor. Volte os seus pensamentos para as promessas, elas vão se cumprir, porque Deus ele é fiel para cumprir com a sua promessa e com a sua palavra. Jesus depois aparece aos 11. E quando aparece a eles, estavam todos agora reunidos, Jesus lança-lhes em rosto a sua incredulidade. Homens duros de coração, olha a dureza de coração por não terem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Embora toda essa sua incredulidade, Jesus dá olha para aqueles homens escolhidos por ele, e vai dizer o seguinte: agora, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Qual que é o evangelho? Agora vocês estão vendo que eu estou ressuscitado, que eu estou vivo, que eu me levantei dentre os mortos. Digo agora para as outras pessoas, anuncie. Mas quantas vezes você vai anunciar o evangelho? Você vai dizer que Jesus está vivo. Por que, meu irmão, minha irmã, você prega que Jesus está vivo? Que certeza você tem disso, dessa experiência? Que certeza? Ora, a nossa vida foi transformada. A obra que foi realizada na minha vida, ninguém poderia fazer. É só o dono do mundo, é só o Cristo vivo poderia fazer a mudança que aconteceu na minha vida. É por isso que eu sou testemunha viva de que Jesus Cristo é real, de que Jesus ele vive, pois ele mudou a minha vida, ele transformou a minha vida e ele tem operado maravilhas na minha vida e na minha família. Eu sou testemunha de que Jesus é real, é verdadeiro, tenho experiência com ele. Às vezes isso se torna até inefável, mas real, verdadeiro. A minha vida foi transformada pelo seu poder. E eu sou também testemunha. E agora devemos pregar esse evangelho. E aqueles que, como nós, crerem e forem batizados, estes serão salvos. Serão salvos do quê? Pois um dia Jesus vai se manifestar. Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Jesus não vai mais pisar nessa terra. Pode esquecer disso. Jesus ele vem nas nuvens dos céus. E quando ele aparecer nas nuvens dos céus, aí será o tempo do juízo. Deus trará o juízo dele final aos homens. E a oportunidade que os homens têm de arrependimento é agora. Esse é o momento de acreditar, de crer nessa mensagem e de se entregar a Cristo e caminhar com ele para que naquele grande dia você seja salvo. Salvo do quê? Salvo desse juízo, dessa destruição. Pedro diz que a terra está como um tesouro reservado para o dia do juízo. E esse dia está prestes a chegar. Jesus voltará para buscar um povo que ele tem separado na face dessa terra.
E os seus discípulos, no primeiro século da igreja, estavam com a missão de pregar as boas novas. E eles foram, e eles pregaram. Tanto que a mensagem chegou até nós hoje, século 21. Nós estamos agora dando continuidade à pregação. Nós estamos dando continuidade à mensagem, dizendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que Jesus Cristo um dia vai voltar para trazer juízo. Então, o grupo que está sobre a face dessa terra, dividido em dois, um primeiro que creu e um segundo que não creu, e o que creu vai ser salvo, o que não creu está condenado. Esta é a mensagem. Não tem malabarismo, não tem muita coisa extraordinária para anunciar, senão é este texto falar que o juízo está preparado, o dia do juízo está reservado. E você que ouve esta mensagem, se você crê na pregação, se você crê que Jesus Cristo, ele deixou a sua glória, ele veio até essa terra, aqui viveu, sofreu, foi crucificado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitado. E se você crer nessa mensagem, com a tua boca confessares a Cristo como Senhor, então serás salvo. Salvo do iminente perigo que está para se manifestar. Jesus voltará. E quando Jesus voltar, não haverá mais tempo, aí vai ser o juízo, o tempo é agora. Você que está ouvindo a mensagem, e você, meu irmão, minha irmã, seja um portador, seja uma portadora da mensagem de salvação. E o Senhor Jesus aqui disse: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso aqui não é promessa para a vida de pastor, isso aqui não é promessa para a vida de evangelista, isso aqui é promessa para aquele que crer em Jesus Cristo. É para a igreja, são para todos aqueles que creram que Jesus Cristo é o Senhor. Não é crer que vai acontecer o milagre, não é crer que vai fazer algo e isso vai acontecer, não, é crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É crer que Ele está vivo e que Ele está mudando as vidas, que Ele está transformando a vida do mais vil pecador. Jesus está alcançando as pessoas, Jesus está resgatando pessoas, Jesus está recuperando pessoas, Jesus está em busca da ovelha perdida. E essa ovelha perdida que é alcançada por este bom pastor, uma vez que é alcançada, esta passa a crer que Jesus é o Filho de Deus. E a partir deste momento tem condições de orar pelos enfermos, de expulsar demônios, de impor as mãos e operar milagres. Os sinais seguem os que creem. Isso Jesus, então, nos delegou a autoridade, nos outorgou este poder para anunciar o Evangelho. Então, preguem o Evangelho. E a maior forma de pregar o Evangelho é através da nossa vida, vida transformada, vida mudada. Eu disse isso ontem na igreja para os irmãos, me baseando num texto lido a respeito daquele endemoniado gadareno, que ele entra na cidade para pregar. Jesus falou: não, você não vai comigo, você volta para os seus. E lá anuncia quão grandes coisas se fez Deus. E ele testemunharia de que forma? Através da sua vida, pois era uma pessoa que andava nu, que andava nos sepulcros, caminhava de dia e de noite, era uma pessoa totalmente separada da sociedade. Mas agora, pelo encontro que tivera com o Senhor Jesus Cristo, sua vida tinha sido transformada. E ele, ao andar naquela sua região, ele, naquela sua província, a vida dele era um testemunho vivo de que Jesus ainda transforma, de que Jesus ainda muda. Foi num abrir e fechar de olhos a vida do homem transformada. Estava agora em são juízo. E esse Jesus continua operando esse milagre. Meu irmão, minha irmã, pregue isto. Tenha uma vida casta diante do Senhor, reta, íntegra, sincera, seja verdadeiro. Dê bom testemunho
daquilo que Jesus tem realizado nas nossas vidas. E você vai estar testemunhando, você vai estar anunciando que Jesus vive. E além disso, vive em você, vive em nós. Jesus vive em nós. Então os discípulos saíram pregando. Vamos nós pregar da mesma forma. Ora, o Senhor, depois de lhes ter dado poder, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram a todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Essa palavra continua válida para os dias de hoje. Pode pregar, pode anunciar. Anuncie, fale que Jesus Cristo está vivo. Fale que Jesus Cristo um dia voltará. E quando ele voltar, ele vai trazer juízo. Vai separar ovelha para a direita e bode para a esquerda. Aos da direita, ele vai chamar para fazer parte do seu reino preparado desde a fundação do mundo. Mas para os da esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então a oportunidade da salvação é agora, é hoje. Entregue-se a Cristo, receba Cristo como seu único e suficiente Salvador e tenha a tua vida transformada e venha fazer parte desse grupo de pessoas que estão testificando do amor de Cristo, mas também do seu juízo, preparado para aquele grande dia. Que nós comecemos essa semana como verdadeiras testemunhas de Cristo. E pode ter certeza, Jesus, ele vai conosco, confirmando esta palavra, pois esta palavra é dele, não é minha, é dele. Amém? Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.